Está no ar mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Nesse vídeo iremos responder a pergunta: é Jesus o arcanjo Miguel? Muitos dizem que não, visto declararem que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, pois acreditam no dogma da Trindade. Mas será isso verdade? O que a Bíblia fala a respeito de Miguel e a respeito de Jesus? São eles a mesma pessoa? O mesmo anjo? Bem, nesse vídeo nós vamos responder a essa pergunta. Nas Escrituras Sagradas, se apresenta um arcanjo que desempenha funções importantíssimas relacionadas com os propósitos de Deus. Talvez a mais destacada delas seja sua batalha contra o diabo e os seus demônios e o momento que ele os expulsa do céu. Miguel, ele é o único mencionado como o arcanjo, que significa anjo principal ou o anjo mais importante. A palavra arcanjo, ela está composta pelo prefixo arc, e ela significa chefe. O significado do termo é chefe dos anjos. Quando se menciona nas escrituras, ela nunca usa o plural, o que indica sim, que existe só um arcanjo, um único chefe dos anjos, e é a Miguel a quem unicamente se chama arcanjo. A primeira vez que se relata o aparecimento de Miguel nas Escrituras Sagradas é no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 13, 20 e 21, que nos diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu permaneci ali com os reis da Pérsia. De modo que lhe disse: Sabe por que vim ao seu encontro? Agora voltarei para lutar com o príncipe da Pérsia. Quando eu for, chegará o príncipe da Grécia. No entanto, eu direi a você as coisas registradas no livro da verdade. Não há ninguém que me dê forte apoio em tudo isso, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então o relato de Daniel 10, 13, 20 e 21 é de um anjo de Deus de categoria inferior. Então ele havia experimentado a oposição de um anjo mau, o príncipe da Pérsia. Em seu socorro veio Miguel, trazendo ajuda. Um dos mais destacados príncipes, pois também havia outros príncipes, da Pérsia e da Grécia, que eram anjos maus que estavam em oposição. Depois que Miguel ele peleja contra o príncipe da Pérsia, ele também enfrenta o príncipe da Grécia, que era outro anjo mau. Mas será que é Jesus Cristo, em sua existência pré-humana, o arcanjo Miguel, que combateu os príncipes maus da Pérsia e da Grécia? Vamos ver outro relato da Bíblia, agora dentro de uma profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nos diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo seu povo escapará, todo aquele que se achar escrito no livro. Bem, em outras partes dessa mesma profecia, o termo pôr-se de pé significa que a pessoa assume autoridade para governar como um rei. Convido você que está em casa a comprovar isso, lendo na sua Bíblia. Daniel 11, versículos 3, 4, 7, 20 e 21. E você verá que o termo pôr-se de pé realmente significa assumir autoridade para governar como um rei. Então, quando Miguel ele se põe de pé, ele também começa a governar como rei. Um outro fato que chama atenção em Daniel 12:1 é que Miguel é chamado de príncipe, o grande príncipe. Bem, Isaías capítulo 9, versículo 6 nos diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então Jesus Cristo
também é chamado de príncipe. Bem, voltando no contexto dessas profecias, no capítulo 7 de Daniel, há uma outra profecia acerca das marchas das potências mundiais, e elas têm características paralelas com o capítulo 11 de Daniel. Então, na combinação dessa profecia, se nos diz que alguém semelhante a um filho do homem lhe foi dado domínio e dignidade e um reino, conforme nos diz Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Bem, quem é chamado de filho do homem na Bíblia? Mateus capítulo 10, 23 nos diz: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, pois deveras eu vos digo, de modo algum completareis o circuito das cidades de Israel antes de chegar o Filho do Homem. Mateus 26, versículo 64 nos diz: Jesus disse-lhe: tu mesmo disseste, contudo eu vos digo, doravante vereis o Filho do Homem sentado à destra de poder e vindo nas nuvens do céu. E por fim, Apocalipse 14, versículo 14. E eu vi, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem sentado alguém semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Assim, nós temos que, primeiro, na culminação de uma profecia, Jesus chega a ser rei. Segundo, na outra profecia de Daniel, Miguel chega a ser rei. Então concluímos que, visto que ambas as profecias tratam do mesmíssimo tempo e o mesmíssimo acontecimento, seguramente é razoável concluir que estão se referindo também à mesma pessoa. Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Um outro fator bem importante nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Nos diz assim: o próprio Senhor Jesus, no caso, descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Bem, é na vontade de Jeová que Jesus ele ressuscite os mortos. E somente Jesus tem a autoridade para ressuscitar os mortos. Conforme nós lemos em João, capítulo 6, versículos 38 ao 40, que nos diz: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nada de tudo o que ele tem me dado, mas que eu ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que observa o Filho e exerce fé nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, como nós vimos no texto de 1 Tessalonicenses, só um arcanjo pode chamar com voz de arcanjo. E ninguém mais, senão Jesus, tem a autoridade de ressuscitar os mortos. Assim, essa profecia ela nos fornece outra prova poderosa para identificar a Jesus como o arcanjo Miguel. Assim chegamos então em Apocalipse, uma das mais destacadas coisas que o arcanjo Miguel fez na Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8 nos diz: e irrompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas ele não prevaleceu. Bem, note o seguinte ponto aqui nesse texto de Apocalipse. Fala que Miguel e seus anjos batalhavam. Se nós formos em Mateus, capítulo 16, versículo 27, veja no que diz: porque o Filho do Homem está destinado a vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Um outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, nos fala: por ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos poderosos. Visto que Jesus é aquele de quem se profetizou que esmagaria a cabeça de Satanás, e visto que ele leva a cabo todas essas execuções e julgamentos, é lógico nós concluirmos que ele dirigiria os seus exércitos celestiais em expulsar do céu a Satanás. Dessa maneira,
né, o Miguel vitorioso, que se faz referência no capítulo 12 de Apocalipse, é Jesus. A quem Jeová disse, né, subjuga no meio dos teus inimigos, conforme diz Salmo 110, 1 e 2. Então o fato de Miguel, né, ser o arcanjo, chefe dos anjos, e ele se põe de pé para governar como um rei, e de que toma a dianteira em expulsar do céu a Satanás no tempo do nascimento do reino de Deus, tudo nos leva a uma só conclusão. Miguel, o grande príncipe, é nada menos que Jesus Cristo. O contexto também nos favorece, visto que em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, nós lemos que Satanás ele foi vencido e expulso dos céus graças ao sangue do Cordeiro, que é representado por Jesus Cristo. O que continua claramente indicando que Cristo é o arcanjo Miguel. Talvez, né, alguns pensem que ao considerar a Jesus como um anjo, se detrai a sua dignidade, a sua divindade. Né? Porém, nós temos que lembrar que o significado básico do vocábulo anjo é mensageiro. E Jesus, como ele é representado pela a palavra, então Jesus é o mensageiro por excelência. Temos que lembrar também que, como arcanjo e também o primogênito de toda a criação, Jesus possui o mais alto posto entre os anjos antes de vir à terra, né? Conforme lemos em Colossenses 1,15. Também Jesus é chamado de o princípio da criação de Deus, conforme diz Apocalipse 3,14. Obviamente, essas verdades bíblicas elas contradizem o dogma da Trindade. Simplesmente porque o Deus Todo-Poderoso não pode ser o arcanjo mencionado nas Escrituras. Mas eu deixo aqui a seguinte pergunta: isso é o que você acha ou o que a Bíblia ensina sobre Jesus? Antes, então, né, que os opositores venham, né, e citem Judas 9, né, e façam a comparação com Mateus 4,10, vamos analisar essas passagens. Judas, capítulo 9, nos diz: mas, quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele com insultos, mas disse: Jeová o censure. Conforme nos reza a Bíblia tradução King James Divine Name de 2012. Ao compararmos com Mateus capítulo 4, versículo 10, né, onde Jesus ele repreende Satanás quando Satanás pede adoração para si, né, Jesus diz, né, vai-te, Satanás, pois está escrito, né, é a Jeová teu Deus que deve adorar e é somente a eles que deve prestar serviço sagrado. Então, o argumento dos opositores é este. Viu? Jesus repreendeu ao diabo ao passo que Miguel não o fez. Bem, temos que analisar então o que significa repreender e julgar. Repreender basicamente significa admoestar energicamente, advertir, censurar. Já julgar significa tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz. Ao passo que em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus ele repreende Satanás porque era algo errado, porque a adoração pertence somente a Jeová, conforme diz Deuteronômio 6,13. Em Judas 9, Jesus como Miguel, ele não faz um julgamento, visto que naquela ocasião ainda não era o momento para se julgar a Satanás. Há uma grande diferença entre repreender e fazer um julgamento. Como não era a ocasião, né, visto que isso aconteceria no futuro, como nós vimos, né, que Miguel expulsaria Satanás do céu, né, e mais para frente ainda, quando o próprio Jesus Cristo, né, pegar a chave do abismo e aprisionar a Satanás e der esse julgamento para ele, e depois por fim destruí-lo, ele não fez o julgamento. Por isso ele não julgou a Satanás. Mas quando ele esteve na terra, Jesus repreendeu a Satanás. Então, esse argumento ele é falho, é uma falácia. Ele não tem base nenhuma. Assim fica claro que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel nas Escrituras Sagradas.